E aí, vamos aprender um pouquinho como é que funciona a configuração do Radio Server e também do Takacs Plus dentro do nosso FortiGate. Antes da gente ir para o nosso vídeo, eu gostaria de compartilhar que eu ganhei um prêmio na Fortinet, né, como instrutor do ano. Tá aqui um prêmio, ó. Então, eu ganhei esse prêmio como instrutor do ano lá dentro da Fortinet, né? Então, o primeiro brasileiro a receber esse prêmio, eu tô muito feliz e gostaria muito de compartilhar com vocês aqui essa conquista, tá bom? Antes da gente ir lá para nossa aula, já vou pedir aqui para você não esquecer de deixar o seu like no vídeo, compartilhar aí com seu colega que também está aprendendo sobre o universo da Fortinet e também ativar o sininho de notificação para sempre quando aparecer um vídeo novo no canal, você receber a notificação e aparecer na sua timeline, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de Radios e Takacs Plus dentro do nosso FortiGate. Bom, então no nosso laboratório, né, nós vamos ter aqui um Radio Server. Vamos ter ali a nossa comunicação de Layer 2, né, um switch no meio do caminho e ele falando ali com o nosso FortiGate, tá? O IP desse nosso Radios é o 10.01.150. E aí a gente vai fazer essa configuração desse servidor de Radios lá dentro do nosso FortiGate. Ele tem que pegar a base de usuários que está dentro lá do nosso Radio Server. Vamos ver como é que fica isso lá dentro do FortiGate. Bom, pessoal, então aqui no nosso FortiGate, nós vamos lá em Use Authentication, nós vamos vir aqui no Radio Server. Depois, dentro de Radio Server, nós vamos dar um Create New, dar um nome para esse servidor de Radios, então eu vou colocar aqui só Radios mesmo. O tipo de autenticação, né, o método de autenticação que ele vai fazer com o servidor Radios, nosso FortiGate, como que ele se comunica com esse servidor Radios. Então eu posso deixar padrão ou específico, né, e eu posso especificar e falar que eu quero que fale via CHAP, via MS CHAP V2 ou via PAP. Padrão, ele vai buscar a melhor configuração ali, geralmente ele vai usar CHAP para poder fazer essa comunicação, tá? Cuidado aqui, ó, habilitar a opção de incluir em todos os grupos de usuário, tá? Porque isso daqui vai fazer com que o meu Radio Server seja incluído em todos os grupos que eu criei aqui dentro do meu firewall, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, qual é o IP do meu servidor de Radio Server, né? Nós falamos que vai ser o 10.01.150 e vamos adicionar aqui a senha. Testar a conectividade. Então essa senha, ó, ele está falando que a senha está errada. Agora sim, deu sucesso. Essa senha é uma senha compartilhada, ou seja, uma PSK, uma Pre-Shared Key, né? A mesma senha que eu estou colocando do lado do meu FortiGate é a mesma senha que eu estou adicionando lá do lado do meu Radio Server. Eu poderia ter um servidor de Radio secundário aqui e nesse servidor de Radio secundário também ter o IP do nosso servidor de Radio secundário ali. Caso o primário caia, o secundário assumiria, tá bom? A gente não vai ter isso, então vou dar um OK. Depois eu vou vir em User Groups, Create New, e aí eu vou falar que o grupo aqui, então eu vou criar o grupo GRPTI, ele vai pegar lá do Radio Server que eu criei, esse servidor de Radios aqui. Então eu quero que ele pegue qualquer grupo que esteja dentro do Radios ou poderia especificar. Lá dentro do Radios nós chamamos isso de rearms, né? Então os rearms seria cada grupo que tinha dentro do meu Radio Server. Então eu vou falar que ele pode pegar todos os grupos do Radio Server ali. Ok, ok. Depois disso, eu vou ir na minha política de Firewall, Policy Objects Firewall Policy, e dentro da minha política de Firewall, eu vou adicionar como origem, então vou vir aqui em Source, e eu vou adicionar como usuário esse grupo GRPTI que eu peguei lá do meu Radio Server. Ok, e agora eu vou tentar navegar na internet. Então eu vou colocar aqui google.com e eu vou tentar navegar aqui na internet, né? Ele já está falando aqui que eu preciso colocar uma página de login. Eu vou abrir aqui para adicionar minha página de login. Vou colocar meu usuário Radios1, que eu sei que é esse usuário que eu criei lá dentro do meu Radio Server, né? Eu não vou ensinar como é que eu faço configuração de Radios aqui, mas é só para vocês verem como que eu configuro isso do lado do FortiGate. Vou colocar a minha senha e dar um continue. Agora eu estou autenticado e aí eu consigo sair para a internet normalmente. Quando eu venho aqui no meu FortiGate, eu venho aqui em Dashboard e eu vou aqui em Assets, eu posso vir em Firewall Users e aí ver que este usuário Radios1 está com IP 10.01.10, esse é o IP da minha máquina que eu estou aqui dentro, vindo do grupo GRPTI, o tráfego que ele já passou ali, o método de autenticação é um grupo no Firewall, né, e vindo do servidor
Radios ali. Então eu tenho a visão da comunicação acontecendo, tá bom? E também vamos configurar aqui um servidor de Takax. Porém, eu não tenho um servidor de Takax configurado no meu ambiente, então eu vou mostrar como é que eu configuro dentro do nosso FortiGate, porque a primeira configuração do nosso servidor de Takax, ela tem que ser via CLI, via Command Line Interface, tá? Então, vamos ver como é que eu faço essa configuração no nosso FortiGate. Então, pessoal, para configurar meu Radio Server, como eu falei que tem que ser via CLI, nós vamos colocar o comando config user takax plus, depois edit e o nome do servidor que você quer adicionar. No meu cenário aqui, eu vou colocar o nome como srv_takax, enter, set server e o IP deste servidor, né? E por último, o comando setkey, e aí também uma pre-shared key. A mesma senha que eu estou configurando do lado do FortiGate é a mesma senha que eu estou configurando do lado do meu Takax ali, tá? Então a senha, vou colocar password aqui e por último, né, nós vamos colocar o comando end. Como a gente já falou algumas vezes, o comando end salva a configuração. Feito isso via CLI, nós vamos atualizar aqui a nossa página do FortiGate. E aí vocês vão ver que a partir deste momento também aparece via interface gráfica lá em User e Authentication o meu servidor de Takax Plus. No servidor de Takax Plus eu posso adicionar também aqui um secundário e um terciário para fazer redundância, né? Ali, caso o meu primário caia, eu tenho como chegar no servidor de Takax nos demais, né? A gente não tem um servidor de Takax aqui, por isso que não está dando conexão. E aí, depois disso, é só criar os grupos, né? Geralmente, o servidor de Takax a gente vai criar para gerenciar o nosso Firewall. Então, vai lá em System Settings, Administrator, e vai pegar os usuários baseado em Takax ali. Geralmente, a gente utiliza Radios para autenticação e Takax para autenticação baseada em administradores que vai acessar o nosso dispositivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e vejo vocês na próxima aula. Até lá!